Som, som. Bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá certo, bom dia. Alô, bom dia. O áudio tá ok? Dá um retorno pra mim, por favor. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo? Bom dia, bom dia. Beleza. Tomar um cafezinho aqui. Bom dia. Vamos começar? Nossa live das 6 da manhã. Beleza. Tomar um cafezinho aqui. Pra dar uma despertada, pra dar uma acordada. Bora começar. Bom. Beleza. Bora lá. O que nós vamos... Hoje nós vamos... Na verdade, a gente tá fazendo uma série completa São 31 dias a gente aprendendo, são 31 capítulos de Provérbios e a gente vai aprender um capítulo por dia de Provérbios. Hoje a gente está no capítulo 5, no quinto dia, aprendendo o capítulo 5 de Provérbios. E hoje o Provérbios 5 vai falar bastante de relacionamento. As chaves para a gente ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, estruturados, relacionamentos duradouros. Hoje vai falar bastante sobre isso. Não só sobre isso, mas também algumas chaves importantes ali. Bora começar esse estudo, então? Hoje vai falar bastante pesado sobre relacionamento, hein? Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar, então tá sendo a série, né? São 31 dias, cada dia a gente acompanha um capítulo de Provérbios para a gente aprender ali as chaves e os ensinamentos poderosos que o homem mais sábio, mais próspero, que pisou nessa terra, deixou para que a gente aprenda e viva e tenha também uma vida de sucesso. Porque a gente está nessa terra também para ter uma vida de sucesso. Não é só sofrimento, não. É sucesso também que ele deixou os ensinamentos aqui para que a gente também tenha a vida que a gente sempre gostou, sempre sonhou. Tá ok? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente já iniciar o nosso estudo. Só mudar aqui. Eu acho que deu certo. Aí. Beleza. Bora começar. Deixa eu só ver se meu retorno aqui tá certo. Até aqui caiu. Caiu. Aí, beleza, tá certo.
Então bora lá. Vamos começar aqui. Meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Todo início de capítulo de provérbio a gente vê isso aqui, né? Esse aqui vem se repetindo. Tá falando, primeira coisa, né? Já começa assim, atenta à minha sabedoria, ou seja, daqui para frente, para o que você tá fazendo, presta atenção no que eu vou te falar, que vai te servir e vai te ajudar. É mais ou menos isso que tá querendo dizer. Inclina o teu ouvido ao meu entendimento. A gente já tá falando, né? Muita atenção. Para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Tá falando por quê, né? Por que você tem que prestar atenção? Para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Aí aqui tá falando, ó, para que os teus lábios possam guardar o conhecimento, já tá falando, já é uma chave poderosa aqui, ó. Os lábios, né, a boca da gente, então a boca da gente é um perigo quando usada de maneira errada. Então tá falando aqui, ó, guarde a discrição e guarda os lábios, só o conhecimento. Então, quanto tenha sabedoria na hora de falar, não fala demais, não fala o que não precisa, tenha sabedoria na hora de falar. E aqui já é uma chave. Usa o teu conhecimento apenas, quando for necessário, quando for pedido, quando for preciso. Aqui já é uma chave importante que muitas vezes a gente esquece, a gente quer falar mais, né? Quer sempre ter razão, esse tipo de coisa. Então já é uma chave poderosa aqui. Conhecimento para que a gente guarde a nossa própria boca, nossos próprios lábios, já está falando. Olha lá, ó, por quê? Aí está falando aqui agora, ó. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada, e agudo como a espada de dois gumes. Isso aqui porque os lábios da mulher estrangeira, eu acho que eu já comentei em outras lives, mas só para reforçar, mulher estrangeira, antigamente, né, antigamente era vista como pessoas pagãs, né? Mulheres pagãs, mulheres que não tinham as escrituras ali, os mandamentos como fundamento, que adoravam outros tipos de deuses. Então eram mulheres que os homens não poderiam se envolver, porque senão eles iam adquirir as culturas que essas mulheres tinham, que não era a cultura de louvar só Deus, né? De um único Deus, né? O nosso Deus, né? Então seria isso que está querendo dizer aqui. Então, para não ouvir esse tipo de mulheres. Mas aqui, a gente não vai se prender, embora esteja falando só de mulheres. Para os dias de hoje, atualmente, a gente não vai falar só de mulheres. Isso aqui serve para mulheres e para homens, tá? A lição fica para os dois aqui, porque nos dias de hoje eu acredito que isso seja muito correto, muito direcionado, mas para os dois lados. Então, tá falando mulher aqui, mas serve tanto para mulher quanto para o homem. Então, o que quer dizer aqui, ó? Os lábios da mulher estrangeira gotejam como os favos de mel e a sua boca é mais suave do que o óleo. A mulher estrangeira, os lábios da mulher estrangeira gotejam como favos de mel. Isso aqui tá falando o quê? Que dos lábios delas o lábio dela é doce, a conversa é doce, é suave, é macia, é tranquila. A sua boca é mais suave do que o óleo. Aqui o óleo era utilizado para fazer massagem, para massagear, ou seja, os lábios dela, aparentemente, eles trazem talvez prazer, é gostoso, é bom, tá falando isso aqui, aparentemente, tá querendo dizer isso. Então, mas o seu fim, aí aqui já tá falando, ó, parece que é bom, né? Cuidado com esse tipo de conversa, cuidado com conversa ali de homens, de mulheres, que ali vem, aparentemente parece uma conversa que só quer ajudar, despretensiosa, que não quer nada com nada, mas aqui vai falar bastante de relacionamento. Então, mas se você é casado, se você é casada, se você tem um relacionamento, é noivo, namorado, enfim, muito cuidado. E nós vamos entender por quê, vai explicar muito bem aqui os porquê, tá? Então vamos lá. Mas o fim, já está indo lá no fim, depois ele vai contextualizar no meio aqui. É amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. O absinto era um dos ingredientes, dos elementos mais amargos que tinha antigamente. Não tinha nada mais amargo do que o absinto.
e agudo como a espada de dois gumes. Ou seja, o que parece ser suave, ser doce, ser tranquilo, esse tipo de conversa, essa cortesia, né? Esse tipo de coisa, vai ser a coisa mais amarga que vai acontecer lá na frente. É o que está querendo dizer aqui. E mais afiado, ou seja, vai trazer consequências, vai trazer prejuízo, é o que está querendo dizer. Vamos continuar no 5 aqui. Seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem-na ao inferno, para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me e não vos afastei das palavras da minha boca. Então, primeiro ponto aqui, já está falando, né? Para não entrar, não cair nesse tipo de conversa, ficar esperto, ficar atento, mulheres, homens, tem relacionamento, fica esperto com esse tipo de conversa. Aí tá falando, né? Não ponderes a vereda da vida, para que não ponderes a vereda da vida, né? Tá falando, seus caminhos são errantes e tu não podes conhecê-los. Então tá falando para você, não vai por esse caminho, não é o teu caminho esse caminho, não é o teu caminho esse caminho. Se você é casado, se você tem um relacionamento, não é por aí, não é por esse caminho. Fica essa conversa aí, às vezes, que fala, né? Ah, mas o que tem a ver ali, sei lá. Um exemplo muito, acho que bem pertinente aqui ao momento, eu escutei um rapaz falando, né? Que ele tava, acho que não sei se era numa chácara, num lugar distante, enfim. Mas ele tava sozinho, tava sem a esposa dele. E aí uma moça, uma mulher, não sei quantos anos tinha, pediu carona pra ele. E aí ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder te dar essa carona, porque não fica legal, né? Não fica bom, né? Pegar uma mulher e colocar dentro do carro sozinho comigo. E aí a moça falou, mas você não é correto, né? Não é justo, não é tudo certinho, não tem problema, não teria problema, né? Na visão dela. E aí ele falou, não, mas é que tem coisa que não vale não tem um porquê eu fazer, não faz sentido. Então eu achei interessante, por quê? Porque as piores consequências de todos os atos da nossa vida, não só em relacionamento, elas surgem de um primeiro passo pequeno, de um primeiro deslize. Então, um exemplo aí que a gente já está falando seria dar carona no primeiro momento, aí depois talvez ficaria corriqueiro isso, seria uma segunda carona, uma terceira carona, aí dentro da carona talvez surja um assunto ali que aprofunde um pouco mais, aí depois acontece uma outra situação e quando vai ver já está envolvido completamente. Então tem que cuidar dos primeiros passos, é isso que está querendo dizer aqui, cuide para que não dê os primeiros passos rumo à vereda dos caminhos errantes aqui, ó. Para que você não conheça esse tipo de... não vai por esse caminho aí, tá certo? É isso que tá querendo dizer. Então vamos lá. Olha lá, remove o teu caminho para longe dela e dele, volta a repetir, serve para homem, serve para mulher. Remove o teu caminho longe dessa pessoa, desse cara, remove o teu caminho longe dessa mulher, não vai por esse caminho. E não chegues perto da porta da casa dela, né? Aqui tá falando da sua casa, né? E não chegues perto da porta de sua casa. Não vai para lá, não vai por esse caminho, não é lá que é para você ir. Segura tua onda. Beleza? Mesmo que pareça conversa doce, suave, amigável, gentil, não vai por esse caminho que o fim já falou ali, né? O fim pode ser o amargo, né? O mais amargo que tiver é o fim, é o que tá falando. Para que não dês a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis. Aqui está um pouco difícil. Eu vou ler o 9, o 10 e depois eu vou ver na outra versão aqui que eu acho que fica um pouco mais fácil. Para que não dês a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro. Eu vou ler aqui o 9 e o 10, né? Isso. O 9 e o 10. Deixa eu achar aqui. Para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida, e algum homem cruel e violento, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. Olha que forte, hein? Olha que forte isso aqui. Olha lá, ó. Tá falando por que para você não mexer, não ir por esse caminho dessa mulher ou desse homem. Tá falando aqui para que você não entregue
aos outros a tua honra, tampouco a tua própria vida. Você acha que relacionamento extraconjugal ou fora de um relacionamento de namoro, de coisa, pode culminar em tragédia? Você acha que isso pode acontecer? Então, o que está falando aqui às vezes pode aparecer ali, sei lá, um homem ou uma mulher cruel e violento que não aceita muito bem o fim do relacionamento, ou às vezes tem outra pessoa, uma terceira pessoa que pode causar tudo isso. Então tem que ficar muito esperto. E hoje em dia, principalmente, eu já falei isso um pouco nas lives anteriores, quando surgiu esse tipo de assunto, quantas notícias a gente vê aí de marido matando esposa ou ex, ou de casos aí que envolve outras pessoas e acabam em tragédia. Quantos casos? Então já está dando um alerta aqui importante e parece assim uma consequência, nossa, mas lá no fim isso vai acontecer, né? Mas acontece, e muito, que a gente vê falar no jornal quase todo dia, com frequência a gente escuta esse tipo de coisa aí. Então, para que os teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam às custas do teu trabalho, ou seja, aí você vai por esse caminho, pode acontecer alguma coisa ruim, que com certeza não tem consequência boa disso, né? Sempre vai trazer consequência ruim, e aí depois as outras pessoas vão usufruir do fruto do teu trabalho. Você trabalhou, todo mundo trabalha, né? Trabalhou uma vida, trabalhou a vida inteira, aí você escolhe um caminho desse errado, e aí vai vir outra pessoa depois e vai usufruir do fruto do teu trabalho. Olha que reflexão aqui poderosa, né? Então é isso que está querendo dizer. Vamos mudar aqui pro 11 aqui. E que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. E não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíam. Então já está falando aqui, ó. E que tu tá falando aqui, ó, não vai por esse caminho, não segue esse tipo de coisa, não ouve a voz dessa mulher, não ouve a voz desse homem, não segue por esse caminho. Para quê? Para que no fim você mesmo não lamentes. E quando aqui tá falando, né, de consumir a tua carne e o teu corpo, já tá falando lá no fim da vida. Quando chegar no fim da vida, depois você vai olhar para trás e falar assim, o que eu fiz da minha vida? A coisa mais triste que tem. Eu não cheguei nesse momento, mas eu penso a gente chegar no fim da nossa vida, ter olhado para trás e ter pensado que a gente podia ter feito diferente, que a gente machucou, quantas pessoas a gente machucou na nossa trajetória, quantas pessoas a gente decepcionou na nossa trajetória, que não precisava ter feito isso, e consequentemente esse tipo de coisa traz coisas negativas, né? Consequências negativas para a nossa própria vida, que a gente, uma pessoa que causa uma decepção numa outra pessoa, a pessoa ela fica vazia, ela se sente sozinha, ela vai viver um momento da vida sozinha depois, e aí às vezes, depois que perde, não é raro a gente ver isso também, às vezes estava num relacionamento, não dava valor, aí quando perde, aí depois aí entra numa depressão, aí depois comete outros tipos de atrocidades aí com a pessoa, porque a pessoa depois não quer voltar, alguma coisa nesse sentido. Então, a hora de dar valor, a hora de valorizar, não é depois, é agora, é no hoje, é hoje. É hoje que tem que valorizar a pessoa que está do teu lado, é hoje essa pessoa que confia em você, que está do teu lado, que você escolheu para ter um relacionamento, ninguém te obrigou a estar num relacionamento com essa pessoa, você escolheu, a escolha é tua, então você precisa honrar essa pessoa, tá ok? Então é isso que tem que cuidar, para quê? Para que lá na frente, ou talvez nem tão lá na frente assim, você não se arrependa, você mesmo não se arrependa, entendeu? Lá no teu leito de morte, depois você vai pensar, nossa, por que eu não conduzi minha vida diferente, tá certo? Então reflete nisso, pensa nisso, para que você lá na frente não se arrependa, porque lá na frente, arrepender lá na frente, não dá mais tempo, não tem mais tempo de consertar, já foi, já era, não tem volta, entendeu? Então é isso que tá querendo dizer aqui. E aí tá falando, né, ó, arrependeu, né? Aí quando você se arrepender, você falar, como eu odiei a instrução e o meu coração desprezou a repreensão. Então, eu não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíam.
Então, eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. O que está falando aqui? Cara, com certeza, e aqui já é um momento, mas com certeza existem pessoas ao seu redor, fora aqui, ou talvez você escute só aqui, que já te falou sobre isso, ó, já te repreendeu, já te deu instrução, não vai por esse caminho, não segue por aí. Às vezes você já sabe que não tá certo, não é por aí. E aí você insiste. Então, aí tá falando que por que, lá, por que eu não obedeci? Vai chegar lá na frente e vai pensar isso. Por que eu não ouvi? Por que eu não obedeci? Por que eu não fiz o que eu precisava fazer certo, da maneira correta? Por que eu não fiz isso? E aí esse negócio aqui eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Aí aqui tá falando, antigamente era uma assembleia para julgar as pessoas, né? Então ele quase foi envolvido, tá falando que o mal quase chegou nele, quase morreu porque ele não escutou ninguém. Então aqui é um exemplo, né? Mas isso acontece. É isso que tá falando para você. Não precisa chegar lá no fim para você tomar uma atitude. Você pode tomar hoje, você pode tomar agora, você pode dar um basta hoje, pode dar um basta agora. Tá certo? Então, por quê? Para que não termine em tragédia, que é o que tá falando. Para que não termine em tragédia. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Eu acho que é o 15. Opa, passou. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Já eu vou explicar, calma, vamos acompanhar aqui que eu vou explicar. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Eu vou ler na outra versão aqui que vocês vão entender que vai ficar mais claro. Quer ver? Ó, o 15, né? Deixa eu ver se eu tô no tempo. Nossa, eu tô um pouquinho atrasado. É o 15. De cá. Portanto, bebe a água da tua própria fonte. Sacia sua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a sua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz com a moça com quem casastes. Então, o que está querendo dizer que essa questão bebe água da tua própria fonte? Você tem uma fonte dentro da tua própria casa, dentro do teu relacionamento. É para você beber água dessa fonte. Tá aí, ó. Olha o que tá falando aqui. Olha lá. Que tais mananciais sejam exclusivamente seus e jamais divididos com quem quer que seja. É o que tá falando. Não tem que dividir. Relacionamento é duas pessoas. Não é para dividir, são os dois. Ó, vamos pro 18. Deixa eu ver qual que tá melhor aqui. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz com a moça com quem casaste. Serve para homem, serve para mulher. Com a moça com quem casaste, com a pessoa que você escolheu. Então, é isso que tá falando. Vamos pro 19. Vamos ler lá. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. Tá bem esquisito, né? Uma cabra agradável. Mas é o jeito que eles falavam antigamente. Que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu seja sempre arrebatado pelo seu amor. Vou ler na outra versão aqui, que eu acho que tá um pouquinho melhor. Aqui tá. Gazela ardorosa. É o jeito que eles falavam antigamente. Corça graciosa. Que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da sua vida. Então tá falando aqui, ó, o relacionamento é para isso, ó, para que se extasie de carinhos todos os dias da sua vida, que se fartem de prazer. O relacionamento é isso, é para ir, tá falando aqui, ó, entre duas pessoas. Não tem, é para isso. Para que vai buscar fora? Tá falando não é para beber água de outra fonte. É o que tá falando aqui, não é. É para seguir aqui, isso que é para fazer.
Não tem esse negócio, não tem essa conversa. Hoje em dia tá tudo liberal e tá tudo, pode tudo, né? Mas tá falando que não é pra seguir por esse caminho, porque o fim vai ser amargo. É o que falou. Vamos pro 20. Deixa eu ver se o 20 aqui tá de boa. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Por que você vai fazer isso se você tem tudo dentro de casa? É o que tá falando. Tem tudo no teu relacionamento aí, por que você vai fazer isso fora? Então, a gente precisa, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa, os dois lados, né? Os dois lados precisa também, claro que for um relacionamento muito longo, de muito tempo de casamento, essas coisas, precisa ter uma forcinha ali para que as coisas, né, uma força de vontade, né? Não esperar que as coisas aconteçam sozinho, não vai acontecer. Então precisa entender isso aqui e aplicar, né, de fato, né? E fazer uma força ali, fazer questão um do outro, fazer questão da presença um do outro, do carinho um do outro, né? Esquecer um pouco o celular, hoje em dia tem muito celular, o celular está entre os relacionamentos, está no meio dos relacionamentos, acaba atrapalhando, perdendo o contato físico, perdendo a intimidade, perdendo a troca, o diálogo, a conversa, o se importar com o outro, com as coisas do outro, o que é importante para o outro. A gente está se perdendo nesse caminho aí, né? Então cuidado, vamos lá. Porque os caminhos de um homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. Vamos aqui nessa aqui. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os teus passos. Então, do homem, volta a repetir, do homem e da mulher. Deus sabe todos os caminhos, ele sabe, e você sabe. O que precisa mudar? O que não está legal? O que pode causar problema? O que eu preciso tirar do meio do relacionamento que está atrapalhando? É isso que está falando, Deus sabe. Não adianta, você pode esconder de qualquer pessoa, mas Deus sabe, você sabe, os dois sabem. Entendeu? Então é isso que está falando. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do teu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua própria insensatez. Então vamos refletir isso aqui, ó. A pessoa que quer seguir por esse outro caminho, tá falando aqui, ó, ela vai morrer com as cordas do seu próprio pecado, ela vai se enforcar com as suas próprias, na sua própria loucura ali, né, nas suas próprias coisas ali, nos seus próprios erros, ela vai se enforcar com isso, ela tá falando. Vai dar ruim no fim, sempre vai dar ruim no fim. Então é isso que tá falando aqui. Pra quê? Não tem por que fazer isso. Ele morrerá sem instrução e na grandeza da sua loucura se perderá. Então, eu falei isso, vou repetir. Às vezes a gente se acha muito esperto, acha que a gente tá levando vantagem ali, ó. Hoje a gente tá falando especificamente, hoje foi especificamente de relacionamento. Então, não se acha muito esperto não, porque olha lá, ó, você se perde na sua loucura, vai se enforcar com a sua própria corda de coisa que você está fazendo aí, e o fim disso vai ser amargo e pode ser trágico também. Então é só uma reflexão e uma escolha. Aí é uma escolha, literalmente. Escolher seguir pelo caminho correto, permanecer, porque tá falando aqui que dentro do próprio relacionamento tem tudo, tá falando aqui tem tudo que precisa. Então é uma escolha que tem que fazer, todo mundo, né? Tem que refletir, pensar o que está atrapalhando hoje o relacionamento, o que impede de ser um relacionamento mais saudável, melhor, né? E refletir sobre isso e agir, né? Que é o mais importante, que é pensar, ficar, como eu podia fazer diferente, mas a pessoa podia fazer diferente. Não, a mudança começa na gente. A mudança começa na gente. Se a gente for mudando nas nossas atitudes, a pessoa do lado também muda. Então pensa nisso, não é apontar o dedo para outra pessoa. É a gente olhar pra gente o que está acontecendo de errado e talvez ter uma conversa, sentar e ter uma conversa franca. Ó, eu fico incomodado com isso. Isso aqui pra mim não tá legal. Então, mas tem que olhar pra dentro, pra si. Entender o que você pode mudar e ter uma conversa franca. É toda vez que você muda a posição e aponta o dedo que a pessoa não faz, que isso, a pessoa já se fecha e a conversa não vai terminar bem.
Então, tem que ser uma conversa, tem que olhar para dentro, ver o que está fazendo de errado e sentar e conversar, tá certo? Hoje a gente finalizou o Provérbios 5, falando muito sobre relacionamento, né? Muito sobre relacionamento. Amanhã a gente vai falar sobre Provérbios 6 às 6 da manhã. Então a gente vai continuar esse estudo aqui, né? Até dia 31 de agosto, que são 31 capítulos. Hoje falou bastante de relacionamento, mas vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre finanças, vai falar sobre negócio, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre prosperidade, vai falar sobre todos os assuntos. Então, se alguma área da tua vida não está da maneira que você gostaria, então você precisa fazer esse estudo junto comigo, que eu também estou aprendendo, eu estou fazendo isso aqui para mim, para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado, e você, quem quiser participar, é muito bem-vindo para poder a gente fazer esses estudos aqui e aprender e crescer e viver o melhor dessa terra, que é o que a palavra promete para a gente, tá ok? O que a gente precisa fazer para poder alcançar tudo que a gente sempre sonhou e ter uma vida ali baseada em princípios, em valores e obter a consequência e o sucesso disso. É isso que a gente está aprendendo, tá ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, se não tiver, eu desejo um bom dia, uma ótima semana, uma semana abençoada, de relacionamentos restaurados, reestruturados e de muita alegria, de muita felicidade, em nome de Jesus, para todo mundo aí, tá certo? Uma ótima semana, hoje é quarta, né? Uma ótima quarta-feira, fique com Deus, até amanhã.